Você consome porque quer ou porque lhe é imposto? Estamos consumindo cada vez mais e os dados não nos deixam mentir. O percentual de intenção de consumo das famílias cresce a cada ano. Cada vez mais temos mais opções e mais estímulo ao consumo. É claro, existe o lado bom, que é a opção de produtos para todos os gostos e bolsos. Mas o ponto a ser refletido aqui é o nosso comportamento enquanto consumidores. Precisamos de produtos e serviços para viver. É assim desde que a sociedade passou a existir, mas o ser humano deixou de consumir apenas o que é necessário para sua sobrevivência e passou a acumular objetos sem objetivo ou razão, apenas pelo fato de ter. As pessoas passaram a ser reféns dos objetos, das coisas. E o aumento do consumo também tem levado ao aumento do endividamento dos brasileiros. E muitas vezes a compra é por status, sem qualquer interesse real sobre o produto ou serviço. Esse é um dos desafios que a nossa sociedade vem enfrentando já há alguns anos, sobre o consumismo em excesso e o consumismo sem razão de ser, sem um sentido, sem um propósito. E não que você precise ter um propósito quando você vai comprar algo, mas as pessoas estão se tornando reféns das coisas, aquele apego exagerado àquele produto, àquele serviço, porque se você não tiver isso, você já não é bom o suficiente. E sobre esse tema, existe um filósofo chamado Zygmunt Bauman que refletiu um pouco sobre isso através da teoria que ele chamou de modernidade líquida. A modernidade líquida nada mais é do que a sociedade em que a gente vive, em que tudo é efêmero, em que tudo acontece e desacontece muito rápido. Ele fala que a nossa vida tem sido orientada pela sedução, pelos desejos e pelos quereres voláteis, que mudam com muita rapidez. Então hoje eu quero uma coisa, amanhã eu já quero outra, e assim as coisas vão acontecendo. E ele traz essa questão da modernidade líquida em vários sentidos, e um deles é em relação ao consumo. E ele faz um apontamento do porquê que a gente consome tanto, por que dentro da nossa sociedade atual a gente tem esse consumo em excesso. Ele fala que, além das necessidades que nós temos e que precisamos consumir para suprir essas necessidades, o ser humano, nós estamos tomados de inseguranças e a gente tem medo de errar. E normalmente esses serviços, esses objetos que a gente encontra quando a gente vai às compras, eles nos oferecem essa sensação de segurança. Então eu tendo um objeto X ou consumindo um serviço Y, eu vou estar mais seguro de mim, porque outras pessoas que eu admiro também têm esse objeto ou consomem esse serviço. Então a gente está tentando projetar em objetos e em serviços coisas que nos faltam no nosso ser, a nossa insegurança, que é algo interno, e a gente vai buscar em objetos, em serviços, a segurança que a gente precisa. E o problema não é buscar em objetos, em serviços, essa segurança. O problema é quando a gente, de novo, se torna refém delas. E aí o consumo, ele se torna cada vez maior e por isso excessivo, a fim de suprir algo em nós, algo dentro, no nosso ser. Então aí é que mora essa questão que precisa ser refletida, né? E que Bauman foi um grande contribuidor para a gente pensar dessa maneira. E quando a gente percebe que a gente está dentro desse consumismo em excesso e esse consumo sem propósito, sem razão e apenas para suprir essa insegurança que a gente tem, a gente pode fazer 3 primeiros passos, né, de prontidão. O primeiro deles é se perguntar o porquê que você está adquirindo aquele produto ou aquele serviço. Passar a ter realmente um consumo consciente e não simplesmente comprar sem pensar naquilo. Algumas perguntas ajudam nesse processo de consumir consciente.
como preciso disso, isso é um desejo muito grande que eu tenho, ou um sonho, posso pagar sem prejudicar a minha vida financeira saudável? Porque tem isso também, como eu falei no começo do vídeo, as pessoas estão se endividando por causa do consumo em excesso, então acabam comprando coisas que nem ao menos podem pagar. A segunda coisa que pode ser feita é ter conhecimentos básicos sobre os seus direitos enquanto consumidores sobre essa questão do consumo. O conhecimento, ele é libertador e ele empodera a gente, porque com o conhecimento a gente passa a refletir melhor sobre o que a gente está fazendo. Então auxilia naquele primeiro passo de perguntar sobre as coisas que a gente está consumindo e também a entender quais são os nossos direitos enquanto consumidor ali. Isso também traz um propósito no nosso consumo. E o terceiro passo, a terceira recomendação é realmente estimular esse assunto, essa troca de informações sobre o consumo consciente em nossos grupos de amigos, de colegas de trabalho, dentro da nossa família, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, a essa reflexão. Porque muitas vezes a gente está no modo automático, só consumindo, e quando a gente para refletir ou para escutar alguém falando sobre isso, a gente percebe que ou a gente está nessa situação ou está quase nessa situação e pode acabar mudando também e influenciando ainda mais outras pessoas. Uma pessoa a gente não consegue mudar o mundo, mas é a partir de uma pessoa que vai falando para outra que a gente cria uma multidão e que assim a gente vai refletindo sobre os nossos hábitos e sobre o nosso consumo. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se lhe foi útil, deixa um like aqui para mim, me conta nos comentários se você se identifica como consumidor excessivo, se você já pratica esse consumo consciente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui para receber mais conteúdos. Muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau!